Continuando então, pessoal, nós estávamos falando da ajuda de custo e nós vamos agora dando continuado a esse assunto. A ajuda de custo ela será calculada nos casos de promoção na base ou remuneração do novo cargo a ser exercido. O funcionário está aqui no nível A, ele é promovido para o nível B. Então o que acontece? A ajuda de custo será calculada no nível B. Então, no caso de promoção, ela será calculada na base do cargo para o qual ele foi promovido, né? O funcionário ele vai receber essa ajuda de custo antecipadamente, né? Vai ser adiantadamente no local da repartição ou do serviço que foi desligado. Mas, sempre que preferir, ele vai poder receber ela integral no local aonde ele for tomar a nova posse, né? Exercer o novo exercício. Então, em regra, antecipadamente, mas sempre que ele preferir, ele pode então optar por receber totalmente integral na nova sede, né? Quais os casos que não serão permitidas a ajuda de custo, né? A ajuda de custo não será concedida, primeiro caso, quando o funcionário ele se desligar para mandato eletivo. Então, nem quando ele for tomar posse do cargo eletivo, nem quando ele retornar ao trabalho, ele vai receber a ajuda de custo, né? O segundo, quando ele for posto à disposição do governo federal, municipal ou outro estado. Ele foi posto à disposição do governo federal, municipal ou de outro estado, ele também não vai receber, então, a ajuda de custo, né? Quando ele for, no caso, transferido ou removido, né, a pedido, quando for a seu pedido a remoção ou transferência, o que vai acontecer? Ou permuta, né? A permuta é um caso mais conhecido. Então, no caso de permuta, por exemplo, ele não vai receber ajuda de custo, porque ele está trocando com alguém. Então, não será concedida a ajuda de custo nesses casos. Então, quando se ele afastar mandato eletivo, for posto à disposição do governo federal, estadual ou municipal, no caso estadual, de outro estado, é lógico, né? E também quando ele for, no caso, transferido ou removido, inclusive por permuta. Então, guardando essa palavra permuta, que a gente vai fixar melhor na nossa mente. Nesse caso também não será concedida a ajuda de custo, né? Agora, há casos em que o funcionário deverá restituir a ajuda de custo. Em quais casos que o funcionário terá que restituir a ajuda de custo? Primeiro, né, quando ele não seguir para a nova sede no prazo fixado. Ele tinha 30 dias, por exemplo, para se dirigir para a nova sede. Ele não dirigiu nesse tempo, então o que acontece? No prazo fixado, né, ele então deverá restituir a ajuda de custo. E segundo, quando o funcionário, antes de terminar o desempenho da incumbência, regressar da nova sede ou pedir exoneração. Então ele foi para a nova sede. Chegando lá, ele foi e pediu exoneração, ou também no caso de antes de terminar a função no qual ele foi empenhado para realizar, ele não termina. Então, nesses casos, ele deve restituir a ajuda de custo. Agora, há exceções. Por exemplo, o funcionário dirigiu para a nova sede, mas após 90 dias de exercício, ele pede exoneração. Então, nesse caso, ele não tem que restituir a ajuda de custo, né? O que acontece também? Se no regresso do funcionário, se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente, nesse caso também não tem que restituir. Ele foi para outra repartição, outro serviço, recebeu ajuda de custo e foi a exercer o serviço. Mas o governo estadual lhe diz que é para ele retornar. Então, nesse caso, a mando do governo, ele não tem que restituir a ajuda de custo, né? O transporte do funcionário e da sua família, né, compreende as passagens e bagagens, né? Passagens e também a remuneração, o dinheiro gasto também com as bagagens. Observado também o limite estabelecido, né, que será
estabelecido em regulamento próprio. Um detalhe é que poderá ser colocado à disposição desse servidor um funcionário do Estado também poderá ser colocado à disposição para ajudar nessa ajuda de custo, né? Nessa transferência, né? Compete quem? Compete ao governador do Estado arbitrar a ajuda de custo, que será paga ao funcionário designado para serviço ou estudo fora de Estado. Quando for serviço ou estudo fora do Estado, então compete a quem a designação, a arbitragem, né? Quem deve arbitrar essa ajuda de custo? Será o governador do Estado. O governador do Estado que vai arbitrar o valor dessa ajuda de custo quando o funcionário for designado para prestar serviço fora do Estado, né? Então, ou estudo, prestar serviço ou estudo, então será o governador do Estado. E nesse caso, a ajuda de custo não poderá ser inferior a um mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Então, a ajuda de custo de que se trata esse artigo, no caso do governador arbitrar para outro Estado, ela não pode ser de forma alguma inferior a um mês de vencimento ou remuneração do funcionário. Pessoal, nós vamos falar agora das diárias, e sempre que a gente achar alguma semelhança ou diferença, possível pegadinha para o nosso concurso, nós vamos então mencionar, né? O funcionário que deslocar de sua sede por motivo de serviço faz justo a diária. Então, o funcionário que deslocar da sua sede, né, por motivo de serviço, ele faz jus à diária. O que nós temos que observar? Primeira coisa da diária. Deslocamento menor que 6 horas não será concedido diária. Deslocamento de 6 a 12 horas é concedida a diária somente referente à alimentação. Acima de 12 horas, se for pernoitar, então ele vai receber diária integral, né? Só que a diária não é devida no período de trânsito ao funcionário removido ou transferido. Lembra que nós falamos lá na ajuda de custo que o funcionário removido ou transferido será receber ajuda de custo? Então, por isso que ele não recebe diária, porque ele já vai receber a ajuda de custo, né? Também não será possível diária quando, como eu falei, com o funcionário, a transferência, a movimentação do funcionário durar menos que 6 horas, né? E ainda quando relativo a sábado, domingo ou feriado, né? Ele se deslocou, mesmo a serviço, sábado, domingo ou feriado, também não será concedida a diária, salvo se a permanência fora da sede nesses dias for conveniente e necessária ao serviço. Você quer ver um exemplo quando é necessária para o serviço? Por exemplo, alguém irá fazer uma escolta para um preso para outro estado. O preso tem uma audiência em outro estado, né? E vai ser audiência lá judicial. Então, muitas vezes, aquele funcionário vai ter que, por exemplo, na sexta-feira, muitas vezes vai ter que ficar o sábado lá, porque não dá para voltar naquele dia. Então, aí nesse caso, quando for necessária, então pode receber no sábado, domingo e feriado. Mas, em regra, ele não recebe a diária nesses dias, né? Então, continuando, sede é o lugar onde o funcionário tem exercício. Então, pode cair uma questão boba, que parece boba, mas pode ser uma pegadinha, né? Onde que é a sede? A sede dos agentes penitenciários, a sede do serviço do agente penitenciário, é onde ele exerce o serviço. Pode perguntar se é na secretaria estadual, não é. A sede é no local onde ele exerce o serviço, né? O pagamento da diária pode ser feito antecipadamente, pode ser feito, né? E destina-se a indenizar o funcionário por despesas com alimentação e pousada, devendo ocorrer por dia de afastamento e por valor fixado no regulamento. Então a diária pode ser feita antecipadamente. Deverá sempre ser feita antecipadamente? A lei diz que ela pode ser feita, né? E deve ser para indenizar
o funcionário com alimentação e pousada, né? E seu valor será fixado nos regulamentos. Cada função, cada órgão terá o seu regulamento próprio, né? A diária será integral, como eu falei, quando durar mais de 12 horas e exigir pousada. Os dois fatores são cumulativos, quando então durar mais de 12 horas e exigir pousada paga pelo funcionário. Se a diária, o funcionário, por exemplo, o agente penitenciário da escolta, ele vai conduzir um preso para uma outra unidade prisional e ele dorme nessa unidade e volta no outro dia, superou as 12 horas, mas não exigiu pousada paga pelo funcionário. Então, em tese, para nossa prova, diante da lei, não exigirá pousada, né? Então, ocorrendo o afastamento por até 12 horas, né, de 6 a 12 no caso, é exigida apenas a parcela referente à alimentação, como já foi falado. Nós encerramos o assunto